Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje estou aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre economia global, os efeitos da economia global em uma carteira de ações. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. No último vídeo que eu fiz, pessoal, falando sobre o nosso serviço de consultoria, porque além da casa de análise nós temos um serviço de consultoria, tá? Algumas pessoas pediram para eu falar sobre essa questão de economia global, como isso influencia, o que a gente espera do que vai acontecer no mundo aí nos próximos anos, né, e como isso influencia em relação à montagem de uma carteira de ações, tá? O que é importante, né, pessoal? O investidor ele acaba, infelizmente, cometendo alguns erros, até muito influenciado pelo mercado financeiro. O mercado financeiro, em alguns momentos, ele estressa o investidor demais, o investidor não sabe efetivamente o que fazer, mas ele acha que está sempre errado, tem que estar sempre comprando, sempre vendendo, e não é assim que funciona na verdade. Eu gosto muito de usar o exemplo do dono da padaria, tá? Eu tenho uma padaria, eu vendo pão. O Lula ganha do Bolsonaro, o Bolsonaro ganha do Lula, eu vou parar de vender pão? Não. Eu sei que eu tenho a minha padaria, que tudo pode impactar e que eu vou ter alguns momentos que eu vou ter que ajustar o meu negócio, né? Porque eu quero que ele seja sustentável, eu quero ganhar dinheiro com ele. Da mesma forma na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Então, por que no mercado financeiro é diferente, né? Óbvio que existem algumas situações que eu vou ter oportunidade de movimentar a minha carteira de forma inteligente, seja para me defender, seja para ganhar mais dinheiro, mas eu tenho que pensar sempre no estrutural. Como a minha carteira vai performar bem com os mais diferentes cenários que eu vou enfrentar, né? E quando eu entender que existe essa oportunidade de melhorar a carteira, melhorar, e eventualmente quando tiver alguma coisa muito grande, né, em termos de mudança, que possa influenciar na nossa carteira de forma estrutural, eu saber aproveitar esses momentos também. E hoje, né, pessoal, claro que tem centenas de países aí pelo mundo, né, não tem como a gente ficar acompanhando tudo que está acontecendo em todos, isso aí não tem o menor sentido, e a gente tem que escolher aquelas regiões que são mais importantes e aqueles indicadores, vamos dizer assim, que são mais importantes também da gente entender para eu conseguir fazer projeções de longo prazo, porque senão eu fico maluco. Se eu tento toda hora ficar adivinhando o que vai acontecer no curto prazo, seja em relação a juros, inflação, eu nunca vou acertar nada e vou estar sempre que nem o cachorro correndo atrás do rabo, diferentemente se eu conseguir alongar esses movimentos. Então, acompanhar e entender as tendências da China, da Índia, da Europa e principalmente dos Estados Unidos é muito importante. Agora, aconteceu alguma coisa lá na Bulgária, na Holanda, nada contra esses países, mas eles não são relevantes, né? Quando a gente for pensar em economia global, é muito menos, né, em relação ao que a gente vai colocar em uma carteira ou não. O próprio Brasil, né, pessoal? A gente tem que pensar eu tendo uma visão que eu estou no Brasil, olhar para o resto do mundo, porque vou ter ativos brasileiros na carteira também, então isso é importante, mas principalmente, né, esses países maiores, especialmente os Estados Unidos. Como eles vão se comportar em relação a juros, com alta, com baixa, inflação, e também a questão do câmbio, tá? Então, isso aqui que eu tenho que entender e que tenho que projetar, entender esses cenários e como a minha carteira vai performar em relação a isso aqui, tá? Então, desde 2017, pessoal, o que nós fazemos? Nós temos as nossas projeções de longo prazo. Dificilmente a gente erra essas projeções de longo prazo porque a gente não está preocupado na semana que vem. Então, como eu falei, alongando isso, fica mais fácil, né? Quando a gente olhava, por exemplo, em relação à economia americana, a gente acreditava que, isso desde 2017, né, que o juro estava muito baixo, não tinha muito mais para onde cair, já estava aquele absurdo em alguns países de juro negativo, que a tendência era do juro voltar a subir em algum momento. Eu não quero adivinhar se vai ser esse ano ou no ano que vem, né? A gente acreditava que o câmbio o dólar ia se valorizar em relação a outras moedas, especialmente em relação ao real, né? Tanto que era um cenário nosso aqui, a gente recomenda várias exportadoras, 4,30, 4,50, para a gente sempre foi um dólar ideal. Não porque a gente calculou alguma coisa que vai ser dólar 4,50 o ideal. Não, porque esse dólar é ideal para as empresas que trabalham com exportação.
Entenderam? Então, assim, a gente não fica perdendo tempo tentando adivinhar onde é que vai o dólar, mas sim, né, como eu posso aproveitar a questão do dólar mais alto ou a questão do dólar mais baixo. E a partir do momento que a nossa expectativa é que o câmbio se valorizasse, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não ia se posicionar em empresas que tinham custo em dólar e receita em moeda local, né? Então, isso representa quase nada aí do que a gente tem em termos de recomendações, porque são poucas as empresas que conseguem ter muito custo em dólar e repassar no mercado interno, tá? Então, basicamente, esses cenários, né, de uma inflação, mesmo que alta e não diferente da média histórica, dos juros a mesma coisa, do câmbio se desvalorizando, ou o dólar se valorizando em relação ao real, era um cenário que a gente já vinha vendo desde 2017. Tá? Então, para a gente foi muito simples sempre manter as mesmas perspectivas. Só que 2020 nós tivemos mudança de perspectivas, isso é importante que o investidor entenda também, que as coisas mudam, elas não vão ficar sempre estáticas, e que eu tenho que aproveitar essas mudanças. Claro que isso aqui, pessoal, não é um livro que está dizendo, não é uma planilha que está dizendo, né? É a nossa experiência em relação ao mercado. Então é importante, por exemplo, num serviço como o nosso de consultoria, o investidor entender que tem pessoas que estão ao lado dele e que entendem o que elas estão fazendo. E a gente pode se proteger nesses momentos e pode aproveitar esses momentos, tá? Porque começou a surgir um efeito em 2020 que não estava entre os nossos cenários projetados, que era a possibilidade de uma inflação mais alta nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos também na Europa, principalmente, e que isso acabou sendo até intensificado com a questão da invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, e que isso poderia se manter por muito tempo, tá? Então, eu tenho que saber que as coisas podem mudar. E no período da Covid, muita tendência foi antecipada quando a gente fala de inteligência artificial, e-commerce e esse tipo de coisa. E o que acontece, né? Tem um setor aqui que é um setor que a gente não costuma recomendar, mas que a gente gosta de acompanhar, porque ele mostra bem o que está acontecendo na economia no curto prazo, tá? Que é o setor de construção. A construção é uma coisa muito complexa, né? Tem muita coisa diferente, tem mão de obra, tem acabamento, parte elétrica, parte hidráulica, tem questão de juros, inflação. Então é um setor que a gente costuma acompanhar muito de perto. E quando estourou a pandemia, né, e veio aquela questão que a gente ia ficar em casa, nós tínhamos já um receio que isso ia trazer algum tipo de mola, né, no sentido de represar o consumo e depois o consumo explodir em algum momento, isso poderia trazer inflação. Só que a gente não esperava que isso acontecesse tão rápido, né? Porque quando a gente falou, por exemplo, com algumas empresas da própria Bolsa de Construção Civil, ali no início, né, dos lockdowns, dos fechamentos, as empresas estavam apavoradas, né? Poxa, a gente não vai vender mais nada, né? Tragédia. E 15 dias depois, a gente falando com as mesmas empresas, todas elas, né, felizes que estavam vendendo pra caramba. Então, assim, ó, em 15 dias mudou o cenário. 15 dias, né? E é importante a gente estar atento a isso. Tanto que o que aconteceu? Por exemplo, a MRV foi lá e cancelou o pedido de aço da Gerdau, né? E passou 15, 20 dias, ela foi refazer os pedidos de aço com a Gerdau. Quando a Gerdau foi refazer o pedido, ela teve que botar o preço lá para cima, né? Porque a Gerdau também cancelou os pedidos com o fornecedor dela. Teve siderúrgica que desliga o alto forno, que demora 2 meses para ligar um alto forno de volta, né? Então, quando a Gerdau, por exemplo, foi fazer a primeira venda de novo para a MRV, o preço estava 30% acima. Passou um ano e meio, 2 depois, estava 150%, 180% acima. E quando nós entendemos que ia ter esse efeito inflacionário muito forte, nós olhamos para a nossa carteira de ações, né? E percebemos que, como a gente estava muito posicionado em empresas brasileiras, apesar de recomendar algumas estrangeiras, a nossa carteira não tinha capacidade de repassar preço, né? Então, naquele momento, o que nós fizemos? Aproveitamos, né, chamamos os clientes, pessoal, nós vamos manter os ativos que nós temos aqui, mas nós vamos vender metade das posições e alocar em ativos internacionais. Tanto que quem é nosso cliente pode ver que a maior parte das nossas recomendações de ativos internacionais, elas foram dadas lá em abril, maio de 2020. Né? Isso aqui representa mais de 90% das recomendações
de empresas internacionais. Inclusive, a gente abriu uma carteira de ações internacionais em abril de 2020, tá? Ou seja, a gente aproveitou aquele momento para se proteger, porque aquilo ali para a gente era uma coisa óbvia que ia acontecer, e realmente foi o que aconteceu, né? E aproveitamos também para ganhar dinheiro, porque foi um movimento importante, né? As empresas americanas ganharam muito dinheiro, porque elas conseguiram repassar preço, né? E as empresas brasileiras sofreram demais, né? Tanto que tinha empresa que a gente torcia para não vender, porque quanto mais a empresa fosse vender, mais dinheiro a empresa ia perder ou ia deixar de ganhar, tá? Então, essa questão de pensar no estrutural, pessoal, ela derruba um grande mito, né? Que tem muito investidor que acha que tem que ficar adivinhando o que vai acontecer, e nós não fazemos isso. Então, quando eu penso em ter uma carteira e traçar esses cenários diferentes, eu estou sendo reativo, né? E ser reativo é muito mais barato do que tentar ficar adivinhando o que vai acontecer, né? Fora que é que nem o exemplo do Pinóquio, né, pessoal? O Pinóquio tá sempre mentindo, aí quando ele fala a verdade, ninguém acredita. Se eu toda hora achar que eu tenho que movimentar a carteira, quando realmente eu tiver que movimentar a carteira, eu não vou saber distinguir, né? Então, para a gente é muito mais fácil isso, porque como a gente pensa na estrutura e entende, né, essa questão macro no longo prazo, fica mais fácil aproveitar esses movimentos, tá? Então, quando nós nos preparamos para essa questão da inflação mais alta, a gente até tinha uma expectativa de que duraria mais tempo, né? Porque agora os indicadores de inflação que arrefeceram nos Estados Unidos, na verdade, na virada de 2023 para 2024, a gente esperava que esse efeito poderia ser muito mais duradouro, tá? E, ao mesmo tempo, nós já nos posicionamos para aproveitar também essa questão de quando os juros fossem cair de novo nos Estados Unidos, que a gente não sabia quando isso ia acontecer, mas que em algum momento iria acontecer. Então, essas empresas que nós recomendamos, por exemplo, algumas de tecnologia, elas também aproveitam esse momento de corte de juros nos Estados Unidos. Ou seja, mais uma vez a gente se movimentou de forma inteligente, que evita que a gente tenha que ficar fazendo giro na carteira, tá? Então, é importante, né? Uma das pessoas até pediu para a gente falar sobre isso. É importante a gente entender esse cenário para que com isso a gente movimente menos e aproveite mais esses momentos. E outra pergunta foi: o que a gente espera nos próximos anos, ou o que vai puxar o crescimento da economia global? Basicamente, pessoal, terceiro lugar, a economia americana, tá? Isso a gente está falando de 10 a 15 anos. Isso pode mudar, claro, de novo, não é uma adivinhação, não é um movimento de adivinhar nada, mas de projetar as coisas, especialmente a classe média chinesa e a classe média indiana, né? É isso que vai puxar o crescimento da economia global, né? A Índia, então, deve se destacar aí nos próximos anos. Eu preciso estar exposto a isso, né? Tanto que a nossa carteira, os nossos ativos que são recomendados de ações, tanto de exportação quanto ativos internacionais, né? Quando eu digo de exportação, são empresas brasileiras, né, que exportam, muito já está vinculado a essa questão de crescimento de China e de Índia. E 40% da receita dos ativos internacionais, das estoques que nós recomendamos, a receita já vem de fora dos Estados Unidos, né? Porque a gente sabe que China, classe média de China e Índia vão ser importantes motores de crescimento, né? Então, o que é importante, pessoal? A gente entender essas tendências mais alongadas, entendermos que agora a gente vai voltar a ter um mundo com juros mais baixos, inflação mais baixa, o corte de juros nos Estados Unidos, e que boa parte do crescimento vai vir aí de China e de Índia, da classe média, e claro, também o mercado americano, tá? Então, isso que nós acreditamos, e dessa forma aí que nós já estamos posicionados, tá certo? Lembrando, né, pessoal, que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, e tem informações da nossa consultoria, para quem quiser entender, né, pessoal, pode marcar uma reunião com a gente sem compromisso, a gente faz a definição do perfil, faz um planejamento personalizado, faz uma avaliação dos investimentos de vocês. Eu vou deixar aqui na descrição o nosso site e também o nosso WhatsApp, tá? E vocês podem nos contatar
e marcar uma conversa aí com a gente. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.